Momentos com Deus, um momento de reflexão para todos os dias. Janeiro 30. Decisão final. Atos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Do povo, pelo povo e para o povo, é como funciona um governo democrático. Tudo é governado com base em leis que os representantes do povo legislam. Mas o que um governo democrático faz quando sente a pressão do povo por uma determinada questão? Para manter sua posição, ele tem que ouvir a voz do povo e ditar leis a favor dos pedidos. Muitas vezes essas leis podem ou não estar corretas, no entanto, para evitar confrontar as pessoas, elas cedem às suas demandas. E não há movimentos em nosso tempo em favor do domingo. Não há um dia semanal de descanso pedido ao mundo inteiro, a fim de conservar o meio ambiente. O domingo não é o dia que a maioria das igrejas guarda, pois ele vem disfarçado, pouco a pouco, para que, finalmente, a santidade do domingo seja declarada não apenas para a igreja Peiper, mas para todos os protestantes. Mas o problema não é o governo ou o Congresso, o problema é o povo. São eles que podem pressionar para que sejam feitas leis a favor do domingo e, para não perder uma posição política, os governantes atendem aos seus pedidos. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, unindo-se em pontos comuns de doutrina, influenciarem o Estado a impor seus decretos e instituições, então a América protestante terá formado uma imagem da hierarquia romana, e a imposição de penalidades civis contra os dissidentes será o resultado inevitável. Parecia impossível para as igrejas se unirem por causa da diversidade de doutrinas e formas de adoração. Não imaginaríamos um batista em um culto pentecostal, ou um presbiteriano adorando no salão do reino, um adventista beijando a mão do papa, ou um anglicano em um culto mormon. No entanto, o que parecia impossível está sendo realizado, e é chamado de ecumenismo, que promove a unidade das igrejas, onde os pontos que elas têm em comum as unem e uma aliança evangélica e um credo universal são formados. A doutrina que todas as igrejas têm em comum é a santidade do domingo. Dia do Senhor eles o chamam, e ainda assim é contrário ao mandamento bíblico. Portanto, quando eles se unirem e exigirem a observância do primeiro dia da semana, em vez do sétimo, e pressionarem o governo, então os Estados Unidos terão formado uma imagem da besta e farão com que todos adorem a besta. Ali mesmo, a marca da besta será imposta. Se pela legislação o populismo e seus princípios recuperarem o poder, o fogo da perseguição será reacendido contra aqueles que não sacrificam sua consciência e a verdade em deferência aos erros populares. Esse mal está prestes a ocorrer. Quando essas coisas acontecerem, será hora de repetir as palavras do apóstolo Pedro, que é necessário obedecer a Deus e não aos homens. No entanto, aqueles que hoje são leves em sua fé, que não se esforçam para fortalecer sua fé em Deus e não fortalecem seu relacionamento com o Senhor, não serão capazes de ficar do lado certo. Quando essas coisas acontecerem, muitos abandonarão sua fé e levantarão a bandeira de Roma, e serão outros, que consideramos perdidos, que levantarão a bandeira do Senhor, em fidelidade aos seus mandamentos. A lei dominical é a crise final que virá sobre o mundo, e se nos prepararmos adequadamente, a última decisão não será a correta. Portanto, a partir de hoje, vivamos o princípio de obedecer a Deus e não aos homens. Amém. Obrigado por ouvir este áudio. Convidamos você a compartilhar com seus contatos e visitar o site biblewell.com.